Você já se perguntou por quê, mesmo orando todos os dias, lendo a Bíblia com sinceridade e buscando viver uma vida cristã autêntica, a prosperidade parece permanecer distante como uma estrela inalcançável? Porque alguns filhos de Deus vivem em constante luta financeira, emocional e espiritual, enquanto as promessas de abundância parecem escritas para outras pessoas? A resposta pode estar mais perto do que você imagina, escondida não nas circunstâncias externas, mas dentro do seu próprio coração. Ellen Goldwhite, uma das vozes proféticas mais importantes do cristianismo moderno, dedicou décadas de sua vida a compreender os princípios espirituais que governam a prosperidade verdadeira, e suas descobertas são tão relevantes hoje quanto eram há mais de um século. Ela revelou que existem pecados silenciosos, quase invisíveis, que trabalham como correntes espirituais amarrando os filhos de Deus à escassez, impedindo que as bênçãos celestiais fluam livremente em suas vidas. Hoje, você vai descobrir os 6 pecados que fecham as portas da prosperidade divina e, mais importante ainda, como se libertar deles definitivamente. A história começa com uma verdade fundamental que Ellen White trouxe à luz em seus escritos compilados em obras como Parábolas de Jesus, O Maior Discurso de Cristo e Caminho a Cristo. A prosperidade não é um acidente nem uma questão de sorte, mas o resultado natural e inevitável da obediência aos princípios divinos. Deus não retém suas bênçãos por capricho ou favoritismo, mas espera que seus filhos compreendam as leis espirituais que ele estabeleceu desde o princípio da criação. Assim como existem leis físicas que governam o universo material, existem leis espirituais que determinam o fluxo da graça divina. Quando essas leis são violadas, mesmo inconscientemente, as consequências são tão reais quanto as de violar a lei da gravidade. A diferença é que os ferimentos causados por transgressões espirituais são invisíveis aos olhos humanos, mas devastadores para a alma. Ellen White dedicou sua vida a estudar essas leis e a alertar os cristãos sobre os perigos ocultos que impedem a manifestação plena das promessas de Deus. O primeiro desses pecados silenciosos é a procrastinação, um inimigo sutil que se disfarça de prudência, planejamento ou espera pelo momento perfeito. Em seus escritos encontrados em Mensagens aos Jovens e Testimonies for the Church, Ellen White é categórica ao afirmar que Deus abençoa o esforço diligente, mas o céu não coopera com os preguiçosos. A procrastinação não é apenas um problema de gestão de tempo ou falta de disciplina pessoal, como muitos imaginam. É, na verdade, uma manifestação profunda de incredulidade disfarçada. Quando adiamos aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer, estamos dizendo, sem palavras, que não confiamos plenamente no tempo de Deus nem em sua capacidade de nos sustentar durante o processo. A procrastinação revela um coração dividido, que deseja as bênçãos divinas mas hesita em dar os passos de fé necessários para recebê-las. Ellen White observou em seus conselhos pastorais que muitos cristãos sinceros oram fervorosamente por mudanças em suas vidas, mas quando Deus responde com uma direção clara, eles hesitam, ponderam, esperam por sinais mais evidentes ou por circunstâncias mais favoráveis. Essa demora não é humildade nem sabedoria, mas desobediência velada. Cada dia de procrastinação é um dia em que as promessas permanecem em suspenso, aguardando a ação de fé que as ativaria. A escritora adventista enfatizava que Deus opera por meio de instrumentos humanos dispostos, não de espectadores passivos. Ela escreveu repetidamente que a fé sem ação é morta, e que o céu aguarda ansiosamente por aqueles que darão o primeiro passo, mesmo quando o caminho completo ainda não está iluminado. A procrastinação, portanto, não é apenas um desperdício de tempo, é um bloqueio ativo ao fluir da graça divina. Quando Deus inspira uma mudança de carreira, um novo empreendimento, uma reconciliação necessária, um investimento em educação espiritual ou qualquer outra transformação, a demora em agir envia uma mensagem clara aos céus: eu não confio plenamente em você. E onde não há confiança plena, as bênçãos não podem fluir em sua totalidade. Ellen White observou que algumas das maiores tragédias espirituais ocorrem não por pecados escandalosos, mas por oportunidades divinas perdidas devido à procrastinação. Vidas que poderiam ter sido instrumentos poderosos nas mãos de Deus permanecem medíocres porque seus donos sempre estão esperando por um amanhã que nunca chega. A prosperidade exige movimento, ação imediata quando Deus fala, coragem para começar antes de ter todas as respostas. Aqueles que esperam ter todas as condições perfeitas antes de obedecer nunca darão o primeiro passo, porque as condições perfeitas só surgem depois que a fé se move. Este é um princípio espiritual que Ellen White viu se repetir incontáveis vezes. As águas do Mar Vermelho só se abriram depois que os pés dos sacerdotes tocaram as águas. A provisão divina se manifesta no caminho da obediência, não antes dele.
O segundo pecado que bloqueia a prosperidade é ainda mais insidioso porque habita nas regiões mais íntimas da existência humana, os desejos impuros e as distrações mundanas. Ellen White dedicou páginas intensas de obras como Mente, Caráter e Personalidade e Conselhos sobre Saúde para alertar sobre o perigo devastador de uma mente poluída. Ela escreveu com clareza cristalina que a mente que se entrega à impureza perde progressivamente o poder de discernir o espiritual, tornando-se insensível à voz suave do Espírito Santo. Este não é um julgamento moralista arbitrário, mas uma observação de uma lei espiritual tão real quanto a lei da ação e reação na física. A mente humana tem uma capacidade limitada de atenção e energia. Quando essa energia é constantemente desviada para prazeres passageiros, fantasias carnais, entretenimento vazio ou qualquer forma de gratificação instantânea que não edifica o espírito, resta pouca força vital para as coisas de Deus. Ellen White observou que muitos cristãos se perguntam por que suas orações parecem não ultrapassar o teto, porque a Bíblia se tornou um livro sem vida, porque não sentem mais a presença de Deus como antes. A resposta frequentemente está no que eles têm permitido ocupar suas mentes durante as outras 23 horas do dia. A prosperidade espiritual, que é a base de todas as outras formas de prosperidade verdadeira, floresce apenas em um solo mental purificado. Não é possível alimentar a alma com conteúdos degradantes, conversas tóxicas, imagens sensuais ou pensamentos mesquinhos durante a semana e esperar uma experiência transformadora no sábado. A mente é como um jardim, e aquilo que plantamos nela inevitavelmente produzirá frutos correspondentes. Ellen White era enfática ao ensinar que a energia mental e física que Deus nos concedeu deve ser consagrada a propósitos elevados: oração contemplativa, estudo das Escrituras, serviço cristão abnegado, trabalho criativo e edificante. Quando essa energia é desperdiçada em distrações mundanas, o resultado é uma pobreza espiritual que inevitavelmente se manifesta em outras áreas da vida. A escritora adventista notou um padrão recorrente. Aqueles que mais lutavam com falta de direção, propósito e provisão eram frequentemente os mesmos que permitiam que suas mentes vagassem livremente por territórios perigosos. A impureza mental não se limita apenas à imoralidade sexual, embora esta seja certamente uma de suas manifestações mais destrutivas. Inclui também a inveja, a cobiça, os ciúmes, a comparação constante com outros, a obsessão com aparências superficiais, o consumismo desenfreado e qualquer fixação que substitua Deus como centro da vida mental. Ellen White alertou que Satanás conhece bem o poder de uma mente focada em Deus, e por isso, trabalha incansavelmente para poluir e dispersar nossos pensamentos. Cada distração bem-sucedida é uma vitória para as trevas e uma perda para o reino da luz. A prosperidade divina não pode coexistir com uma mente dividida, e a pureza mental não é opcional, mas essencial para quem deseja experimentar a plenitude das bênçãos celestiais. O terceiro pecado que fecha as portas da provisão divina é o medo, especialmente quando manifestado como falta de fé. Ellen White foi incisiva em obras como Patriarcas e Profetas e Caminho a Cristo ao declarar que a incredulidade é o maior obstáculo às bênçãos de Deus. Esta afirmação pode parecer surpreendente à primeira vista, especialmente quando comparada a pecados aparentemente mais graves como roubo, assassinato ou traição. No entanto, a lógica espiritual é irrefutável. Todos os outros pecados podem ser perdoados e superados mediante o arrependimento e a fé em Cristo, mas a própria incredulidade rejeita o único meio pelo qual a graça pode operar. O medo é a incredulidade vestida com roupas emocionais. Quando tememos o futuro, estamos declarando que Deus não é confiável. Quando nos preocupamos obsessivamente com provisão, estamos negando que Ele é nosso Pai amoroso que cuida até dos pássaros do céu. Quando hesitamos em obedecer por medo das consequências, estamos colocando nossa segurança em nossas próprias mãos em vez das mãos divinas. Ellen White observou que o medo paralisa o propósito divino na vida humana como nada mais consegue fazer. Ele impede que pessoas talentosas usem seus dons, que empreendedores ungidos lancem seus projetos, que pregadores chamados proclamem a verdade, que reformadores necessários desafiem o status quo. O medo mantém milhões de filhos de Deus vivendo muito abaixo de seu potencial espiritual, emocionais e até material, não porque Deus tenha retido algo deles, mas porque eles mesmos se recusam a dar os passos que a fé exige. A escritora adventista compartilhou inúmeros exemplos de pessoas que viveram na escassez durante anos, não por falta de oportunidades divinas, mas por falta de coragem para agarrá-las. Ela escreveu sobre homens de negócios que poderiam ter prosperado se tivessem confiado em Deus o suficiente para operar com integridade total, mesmo quando isso parecia financeiramente arriscado.
Contou histórias de mulheres que permaneceram em situações opressivas porque temiam mais a incerteza da mudança do que a certeza do sofrimento contínuo. Descreveu jovens que desperdiçaram seus melhores anos porque tinham medo de falhar, medo de ser julgados, medo de sair da zona de conforto. Em cada caso, Ellen White identificou o medo como o verdadeiro ladrão da prosperidade. A fé, ela ensinava, sempre precede o milagre. As bênçãos de Deus raramente chegam antes que demos o passo de confiança. Abraão teve que deixar sua terra antes de receber a promessa. Moisés teve que estender o cajado antes que o mar se abrisse. A viúva de Sarepta teve que preparar o último bolo para o profeta antes que a farinha e o azeite se multiplicassem. Em cada exemplo bíblico, e Ellen White o citava constantemente, a ordem é sempre a mesma: fé primeiro, manifestação depois. Aqueles que esperam ver para crer nunca experimentarão os grandes milagres de Deus, porque os milagres são reservados para aqueles que creem primeiro e veem depois. O medo, portanto, não é apenas uma emoção desconfortável, é um pecado ativo contra a natureza e o caráter de Deus. Quando tememos, estamos essencialmente dizendo que Deus ou não pode ou não quer nos ajudar. Ellen White insistia que este tipo de incredulidade entristece profundamente o Espírito Santo e impede que ele opere com poder em nossas vidas. O quarto pecado bloqueador da prosperidade é o vitimismo e a autopiedade, atitudes que Ellen White abordou com particular vigor em seus conselhos pastorais compilados em Testemunhos para a Igreja e Serviço Cristão. Ela afirmou sem rodeios que aqueles que vivem se lamentando mostram ingratidão por todas as misericórdias já recebidas. Esta declaração pode soar dura aos ouvidos contemporâneos acostumados a uma cultura terapêutica que frequentemente valida e até encoraja a autopiedade como forma de autoconhecimento. No entanto, Ellen White estava operando a partir de uma compreensão profunda da psicologia espiritual. Ela reconhecia que o sofrimento é real, que as provações são genuínas, que as injustiças acontecem e que o lamento inicial diante da dor é uma resposta humana natural e até saudável. O problema surge quando o lamento se torna uma identidade permanente, quando a pessoa se estabelece no papel de vítima e constrói sua vida inteira ao redor das coisas ruins que lhe aconteceram. A autopiedade é um pecado particularmente traiçoeiro porque se disfarça de humildade e honestidade emocional. A pessoa se convence de que está apenas sendo realista sobre sua situação, que está simplesmente reconhecendo a dificuldade de sua jornada. Mas Ellen White percebia que a autopiedade crônica é, na verdade, uma forma de orgulho invertido. Enquanto o orgulho tradicional diz eu sou melhor que os outros, a autopiedade diz eu sofri mais que os outros, mas ambos colocam o ego no centro do universo. A autopiedade desvia o olhar de Cristo e o fixa obsessivamente em si mesmo, criando um ciclo vicioso onde a pessoa fica cada vez mais consciente de suas próprias feridas e cada vez menos consciente da graça sustentadora de Deus. Ellen White observou que este padrão mental bloqueia completamente o poder da gratidão, que é o canal principal pelo qual as bênçãos divinas fluem. É impossível ser grato e autocomiserativo ao mesmo tempo. São estados mentais mutuamente exclusivos. A pessoa que vive na autopiedade literalmente não consegue ver as inúmeras bênçãos que já possui porque sua visão está completamente obscurecida pela fixação em seus problemas. A escritora adventista contou histórias de pessoas que tinham saúde, família, amigos, capacidades físicas e mentais, oportunidades de crescimento, e ainda assim viviam em constante lamúria porque algumas poucas coisas em suas vidas não eram como desejavam. Ela contrastava essas pessoas com outras que enfrentavam dificuldades objetivamente muito maiores, mas que mantinham um espírito de gratidão e louvor que as elevava acima das circunstâncias. A diferença não estava nas situações externas, mas na atitude interna. Ellen White ensinava que a autopiedade é um veneno lento mas letal para a vida espiritual. Ela murcha a fé, paralisa a ação, afasta os amigos, entristece o Espírito Santo e, eventualmente, torna a pessoa amarga e inacessível mesmo às bênçãos que Deus tenta enviar. A prosperidade não pode florescer em um solo de reclamação constante porque a reclamação anuncia ao universo que nada é suficiente, que nenhuma bênção será apreciada, que qualquer provisão será vista através das lentes da insatisfação. Por que Deus enviaria mais bênçãos para alguém que não agradece pelas que já recebeu? Ellen White não estava sendo insensível ao sofrimento humano quando fazia estes alertas severos. Ela mesma conheceu profundas tristezas, perdas devastadoras e provações prolongadas. Mas ela descobriu o segredo que transforma até mesmo o sofrimento em instrumento de prosperidade espiritual, gratidão radical mesmo nas circunstâncias mais difíceis, não por causa das circunstâncias, mas apesar delas e além delas.
O quinto pecado que impede a prosperidade é o egoísmo e a ambição pessoal, tema que Ellen White explorou extensivamente em obras como Parábolas de Jesus e O Desejado de Todas as Nações. Ela declarou que o amor próprio é o maior inimigo da verdadeira prosperidade, uma afirmação que parece contradizer totalmente a sabedoria convencional de nosso tempo. A cultura contemporânea proclama incessantemente a importância da autoestima, do amor próprio, de colocar-se em primeiro lugar, de buscar a própria felicidade acima de todas as coisas. No entanto, Ellen White estava articulando um princípio espiritual profundo que Jesus mesmo ensinou: aquele que busca salvar sua vida perderá, mas quem perde sua vida por causa de Cristo a encontrará. O egoísmo que ela condenava não é o cuidado saudável com o próprio bem-estar, que é não apenas legítimo mas necessário. É, antes, a obsessão doentia com os próprios interesses que torna a pessoa incapaz de enxergar além de si mesma. É a ambição que atropela outros em sua busca por sucesso. É o acúmulo compulsivo que deixa migalhas para os necessitados enquanto entesoura abundância para si. É a mentalidade de escassez que vê cada ganho alheio como perda própria. Ellen White observou que quando o eu ocupa o trono do coração, não há espaço para o Espírito Santo habitar plenamente. Deus respeita demais o livre-arbítrio humano para forçar sua presença onde não é genuinamente desejado. O egoísmo essencialmente diz a Deus: eu sei melhor que você o que é bom para mim, e Deus, tristemente, se retira. A escritora adventista notou um padrão intrigante que desafia toda a lógica humana. Aqueles que se entregam mais completamente ao serviço abnegado aos outros são frequentemente os que prosperam de maneiras mais impressionantes e sustentáveis. Não porque estejam buscando prosperidade, mas porque descobriram a lei espiritual da semeadura e colheita em sua forma mais pura. Quando servimos ao próximo como a Cristo, estamos literalmente investindo no banco celestial que paga dividendos eternos e frequentemente também temporais. Ellen White compartilhou inúmeros testemunhos de empresários que prosperaram extraordinariamente depois de começarem a operar seus negócios com base no princípio do serviço em vez do lucro, descobrindo paradoxalmente que lucros maiores e mais estáveis vinham quando deixavam de ser o objetivo principal. Ela contou histórias de famílias que saíram da pobreza crônica quando começaram a dar generosamente mesmo de sua escassez, ativando a promessa divina de que o doador alegre seria enriquecido em todas as coisas para toda generosidade. Descreveu comunidades inteiras que foram transformadas quando alguns indivíduos decidiram colocar o bem coletivo acima do ganho individual. Em cada caso, o mesmo princípio estava em operação. Quando o egoísmo é crucificado e o amor ao próximo ressuscita em seu lugar, as bênçãos de Deus fluem com uma liberdade e abundância anteriormente impossíveis. Ellen White ensinava que isto não é sentimentalismo nem idealismo ingênuo, mas a operação de uma lei espiritual tão confiável quanto a lei da gravidade. O egoísmo contrai, o amor expande. O egoísmo isola, o amor conecta. O egoísmo empobrece, o amor enriquece. Estas não são platitudes vazias, mas realidades espirituais que ela testemunhou se manifestarem repetidamente ao longo de sua longa vida de serviço. O sexto e último pecado que fecha as portas da prosperidade divina é a ingratidão, que Ellen White identificou como a raiz da escassez espiritual em passagens memoráveis de Caminho a Cristo e Vida de Jesus. Ela escreveu com convicção inabalável que a ingratidão fecha o coração para o Espírito de Deus e impede a descida das bênçãos do céu. A ingratidão é talvez o mais sutil de todos os pecados bloqueadores porque frequentemente não é reconhecida como pecado. As pessoas raramente acordam e decidem ser ingratas de propósito. Em vez disso, a ingratidão se instala silenciosamente como uma névoa que obscurece gradualmente a percepção das inúmeras misericórdias divinas. Começa com pequenas reclamações, comentários casuais sobre o que está faltando, comparações desfavoráveis com a situação de outros, foco habitual nos problemas em vez das soluções. Com o tempo, este padrão mental cria uma mentalidade de escassez onde a pessoa literalmente não consegue mais ver as bênçãos abundantes que a cercam. Ellen White explicou que a ingratidão opera como um buraco negro espiritual, sugando a alegria, a paz e a fé para um vazio de reclamação perpétua. A pessoa ingrata está sempre insatisfeita, não importa quanto receba, porque perdeu a capacidade de apreciar. Se está chovendo, reclama da chuva. Se faz sol, reclama do calor. Se tem emprego, reclama das condições. Se perde o emprego, reclama da falta. Nada nunca é bom o suficiente porque a lente através da qual observa a vida está rachada pela ingratidão. A escritora adventista observou que a murmuração, que é a expressão verbal da ingratidão, foi um dos pecados que mais atrasou o povo de Israel em sua jornada para a Terra Prometida.
Deus havia feito milagres extraordinários por eles, libertando-os da escravidão, abrindo o Mar Vermelho, fornecendo maná diariamente, água da rocha, proteção de inimigos. No entanto, eles reclamavam constantemente, focando sempre no que não tinham em vez de agradecer pelo que tinham. Essa ingratidão crônica não apenas entristeceu profundamente o coração de Deus, mas também impediu que aquela geração entrasse na promessa. Ellen White aplicava esta lição historicamente comprovada aos cristãos de todas as épocas. A ingratidão impede a entrada nas promessas de Deus. Não porque Deus seja vingativo ou facilmente ofendido, mas porque a própria natureza da ingratidão fecha o coração para receber mais. É como tentar encher um copo que está virado de cabeça para baixo. Não importa quanto seja derramado, nada pode entrar. A gratidão é o que vira o copo para cima, posicionando-o para receber o fluxo das bênçãos divinas. Ellen White praticava e ensinava a disciplina da gratidão radical, que significa agradecer a Deus conscientemente, especificamente e repetidamente, até mesmo pelas coisas que parecem pequenas ou óbvias. Ela acreditava que a gratidão verbalizada e escrita tem poder especial para reprogramar a mente e realinhar o coração com a realidade das misericórdias divinas. Ela incentivava os crentes a manterem diários de gratidão, a orarem orações de agradecimento antes de apresentarem pedidos, a recordarem constantemente os livramentos passados como fundamento para a fé presente. A escritora adventista ensinou que a gratidão não é apenas uma resposta apropriada às bênçãos, mas ela mesma um canal que atrai mais bênçãos. Há uma dinâmica espiritual onde a gratidão gera mais bênçãos, que por sua vez geram mais gratidão, criando um ciclo ascendente de prosperidade crescente. Por outro lado, a ingratidão gera percepção de escassez, que gera mais reclamação, que afasta as bênçãos, que gera mais ingratidão, criando um ciclo descendente de empobrecimento progressivo. Ellen White via estas dinâmicas se manifestarem constantemente nas vidas das pessoas ao seu redor e dedicou grande parte de seu ministério profético a alertar sobre os perigos da ingratidão e a promover a prática transformadora da gratidão intencional e consistente. Ellen White ensinava que esses 6 pecados, procrastinação, impureza mental, medo, vitimismo, egoísmo e ingratidão, não operam isoladamente mas frequentemente trabalham juntos, criando uma teia espiritual que prende os filhos de Deus em ciclos de escassez e frustração. Uma pessoa pode começar com medo, que produz procrastinação, que gera mais oportunidades perdidas, que alimenta o vitimismo, que cultiva a ingratidão, que endurece o coração no egoísmo, que convida distrações mundanas como escape, que enfraquece ainda mais a fé, completando o ciclo vicioso. A boa notícia, ela sempre enfatizava, é que Deus nunca abandona seus filhos a esses padrões destrutivos. Sua graça está constantemente trabalhando para romper as correntes, iluminar a consciência, convidar ao arrependimento e oferecer poder transformador. Ellen White foi uma mensageira incansável de esperança, nunca apenas de condenação. Para cada diagnóstico de pecado, ela oferecia o antídoto da graça. Para cada identificação de problema, ela apontava para a solução em Cristo. Ela acreditava profundamente que nenhuma situação é irreversível quando há arrependimento genuíno e disposição para mudança radical. A transformação começa. Ellen White ensinava em obras como Vida de Jesus e Testemunhos Seletos, com o reconhecimento honesto desses padrões em nossas próprias vidas. Não adianta apontar esses pecados nos outros enquanto permanecemos cegos para nossa própria condição. A reforma deve começar em casa, no coração, na vida interior onde apenas Deus e nós mesmos podemos ver. Ela incentivava momentos diários de autoexame honesto, não com o objetivo de autopunição masoquista, mas de diagnóstico preciso que permite tratamento efetivo. Onde há procrastinação, o antídoto é ação imediata e obediência pronta. Não espere sentir-se pronto, não aguarde todas as condições perfeitas, não procure garantias absolutas. Quando Deus fala, move-se. Este era seu conselho direto e prático. Ela mesma viveu este princípio, obedecendo chamados divinos que a levaram a atravessar oceanos, enfrentar oposição, escrever milhares de páginas, falar a multidões, tudo isso apesar de saúde frágil e circunstâncias frequentemente desfavoráveis. Sua vida é um testemunho poderoso de que a obediência imediata libera poder divino que não estava disponível durante a hesitação. Onde há impureza mental e distrações mundanas, o antídoto é a consagração radical da mente a Deus. Ellen White ensinava práticas concretas como memorização das Escrituras, que enchem a mente com verdade divina e deixam menos espaço para lixo mental. Ela defendia o jejum de entretenimento vazio, criando períodos onde a pessoa se abstém intencionalmente de mídias,
notícias obsessivas, redes sociais e outras fontes de poluição mental. Ela promovia a prática da presença de Deus, treinando a mente para voltar constantemente ao pensamento sobre Cristo e sua bondade. Estas não eram sugestões opcionais para santos superespirituais, mas necessidades básicas para qualquer cristão que deseja prosperar espiritualmente. A pureza mental, ela insistia, não acontece por acidente em uma cultura saturada de impureza. Requer vigilância constante, escolhas deliberadas e dependência do poder do Espírito Santo para renovar a mente diariamente. Onde há medo e falta de fé, o antídoto é a recordação intencional das misericórdias passadas de Deus e o estudo aprofundado de seu caráter. Ellen White frequentemente citava o exemplo de Davi levantando suas pedras memoriais, lembrando como Deus o havia livrado do leão e do urso quando enfrentava Golias. Ela encorajava os crentes a manterem seus próprios registros de respostas a orações, livramentos providenciais e manifestações da bondade divina. Quando o medo sussurra que Deus não cuidará desta vez, estes registros falam mais alto, provando que ele sempre foi fiel. Além disso, ela ensinava que a fé cresce através do exercício, não da reflexão passiva. Cada pequeno passo de obediência em face do medo fortalece o músculo da fé, preparando-o para desafios maiores. A pessoa que nunca dá um passo de fé permanecerá sempre medrosa, mas aquela que começa com pequenos atos de coragem descobrirá que Deus sempre a encontra no caminho da obediência. Onde há vitimismo e autopiedade, o antídoto é a prática disciplinada da gratidão e o serviço ativo aos outros. Ellen White observou que a autopiedade floresce na ociosidade e no isolamento, mas murcha rapidamente quando a pessoa se envolve em aliviar o sofrimento alheio. É difícil sentir pena de si mesmo enquanto está alimentando um faminto, consolando um enlutado ou ensinando uma criança. O serviço aos outros literalmente arranca a pessoa de sua obsessão consigo mesma e a coloca em contato com uma realidade mais ampla, onde ela é parte de algo maior que seus próprios problemas. Combinado com gratidão intencional e verbalizada, este engajamento ativo com as necessidades de outros é um dos remédios mais poderosos contra a autopiedade crônica. Onde há egoísmo e ambição pessoal, o antídoto é a rendição diária da vontade própria e a busca consciente do bem alheio acima do ganho pessoal. Ellen White ensinava uma oração matinal que ela mesma praticava: Senhor, hoje não sou minha, sou tua. Use-me como instrumento de tua vontade. Que eu não busque minha própria glória, mas apenas a tua. Esta consagração diária desarma o egoísmo antes que ele possa estabelecer sua fortaleza no coração. Ela também promovia a prática radical da generosidade, especialmente quando esta requeria sacrifício real. Dar apenas o que sobra não cura o egoísmo, mas dar até sentir o impacto, dar quando é inconveniente, dar anonimamente sem expectativa de reconhecimento, isso golpeia mortalmente o amor próprio e liberta a alma para experimentar a alegria paradoxal de que há mais bem-aventurança em dar do que em receber. Onde há ingratidão, o antídoto é a prática estruturada e intencional da gratidão transformadora. Ellen White sugeria começar cada dia listando, verbalmente ou por escrito, 10 coisas específicas pelas quais se é grato, e não repetir as mesmas todos os dias. Este exercício aparentemente simples força a mente a buscar ativamente as bênçãos, treina o coração para reconhecê-las e gradualmente reconstrói toda a perspectiva através da qual a vida é vista. Ela encorajava a gratidão até mesmo pelas provações, não porque as provações sejam boas em si mesmas, mas porque Deus promete trabalhar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agradecer antecipadamente pela obra que Deus fará através da dificuldade é um ato de fé profunda que desativa o poder destrutivo da reclamação e ativa o poder criativo da gratidão. Ellen White viveu e ensinou que a verdadeira prosperidade é multidimensional, abrangendo não apenas recursos materiais, mas saúde física, paz mental, relacionamentos saudáveis, propósito claro, alegria sustentável e, acima de tudo, uma conexão íntima e crescente com Deus. Ela via muitas pessoas que eram ricas em dinheiro mas miseráveis em espírito, e outras que eram pobres em recursos mas ricas em fé, alegria e contentamento. Sua definição de prosperidade sempre colocava o espiritual acima do material, reconhecendo que quando o espiritual está em ordem, o material tende a se alinhar, mas quando apenas o material próspera sem fundamento espiritual, a ruína eventual é certa. Em obras como Conselhos sobre Mordomia e Beneficência Social, ela abordou especificamente a relação entre fidelidade espiritual e prosperidade material, nunca prometendo que a santidade automaticamente resultaria em riqueza, mas sempre afirmando que a obediência aos princípios divinos cria as condições mais favoráveis para que as bênçãos de Deus fluam em todas as áreas da vida.
A escritora adventista frequentemente citava a promessa encontrada em Malaquias sobre trazer todos os dízimos à casa do tesouro e provar a Deus, que ele abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida. Ela via esta promessa não como uma fórmula mágica de prosperidade, mas como a operação de um princípio espiritual fundamental. Quando oramos a Deus com nossos recursos, reconhecendo que tudo vem dele e a ele pertence, ele assume a responsabilidade de cuidar de nós. A fidelidade no dízimo e nas ofertas não é suborno a Deus, mas reconhecimento de sua soberania e confiança em sua provisão. Ellen White testemunhou inúmeros casos de pessoas que saíram de dificuldades financeiras persistentes depois de começarem a ser fiéis na mordomia financeira, não porque Deus estivesse punindo sua infidelidade anterior, mas porque a fidelidade liberou princípios espirituais que antes estavam bloqueados. Ela também alertou contra o extremo oposto, a ganância disfarçada de fé que busca servir a Deus apenas como meio de enriquecimento pessoal. Esta atitude, ela afirmava, é tão destrutiva quanto a infidelidade completa porque perverte o relacionamento com Deus, transformando-o em uma transação comercial. Um dos ensinos mais profundos de Ellen White sobre prosperidade está relacionado ao contentamento santo, conceito que ela explorou em mensagens aos jovens e Testimonies for the Church. Contentamento não significa complacência passiva ou falta de ambição legítima. Significa estar em paz com o que Deus providenciou no presente enquanto se trabalha diligentemente rumo a objetivos futuros. É a capacidade de dizer com Paulo: aprendi a viver contente em qualquer situação sem deixar de buscar crescimento e melhoramento. Ellen White observou que muitas pessoas são infelizes porque sempre estão olhando para o que não têm em vez de apreciar e administrar bem o que já possuem. A insatisfação crônica é uma forma de ingratidão que repele as bênçãos divinas. Por outro lado, o contentamento grato é como um ímã espiritual que atrai mais razões para contentamento. Ela contava histórias de famílias que prosperaram extraordinariamente depois de pararem de viver perpetuamente insatisfeitas, não porque suas circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque sua atitude mudou primeiro, e as circunstâncias seguiram. Esta não é psicologia positiva superficial, mas a operação de uma lei espiritual profunda. O que honramos com gratidão se multiplica, o que desprezamos com reclamação diminui. Ellen White também abordou a questão do tempo de Deus na manifestação da prosperidade. Ela ensinava que Deus frequentemente testa a fidelidade durante períodos de escassez antes de confiar a abundância. As provações financeiras, as dificuldades materiais, os períodos de falta não são necessariamente sinais de desfavor divino, mas podem ser treinamento divino. Deus está observando como você administra o pouco, como você trata os outros quando você mesmo está em necessidade. Você permanece fiel nos dízimos mesmo quando parece impossível? Você mantém sua integridade quando a desonestidade seria mais lucrativa? Você continua servindo alegremente quando não há reconhecimento ou recompensa visível? Estas são as provas que qualificam para responsabilidades maiores. Ellen White usava a parábola dos talentos para ilustrar este princípio. Aquele que é fiel no pouco será constituído sobre o muito. Muitas pessoas oram por bênçãos maiores enquanto são infiéis com as bênçãos presentes. Deus não confia riquezas a quem ainda não aprendeu a administrar recursos limitados com sabedoria, generosidade e integridade. Por isso, ela encorajava os crentes a não desprezarem os dias de pequenos começos, mas a serem excelentes mordomos de tudo que Deus já lhes confiou, sabendo que a fidelidade presente é a chave para responsabilidades futuras. A escritora adventista era especialmente cuidadosa ao abordar o tema de prosperidade porque via os perigos espirituais tanto na pobreza quanto na riqueza. A pobreza pode gerar desespero, inveja e comprometer princípios. A riqueza pode gerar orgulho, autoconfiança e esquecimento de Deus. Ela citava as palavras do sábio em Provérbios: não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas o pão que me é necessário. Ellen White ensinava que Deus conhece exatamente quanto cada pessoa pode suportar espiritualmente. Algumas almas são fortalecidas pela provação da escassez, outras são destruídas por ela. Algumas podem administrar riqueza mantendo humildade e generosidade, outras seriam arruinadas espiritualmente pela mesma riqueza. Deus, em sua sabedoria infinita, calibra as circunstâncias de cada vida para maximizar o crescimento espiritual e minimizar os perigos espirituais. Por isso, ela alertava contra comparações com a situação material de outros. A prosperidade do vizinho pode ser exatamente o que ele precisa neste momento de sua jornada, enquanto suas próprias dificuldades podem ser exatamente o que você precisa na sua.
Confiar na sabedoria divina que individualiza as circunstâncias de acordo com as necessidades específicas de cada alma é parte da maturidade espiritual. Ellen White dedicou páginas inteiras de patriarcas e profetas e reis analisando os exemplos bíblicos de prosperidade e escassez, extraindo princípios eternos de situações históricas. Ela examinou a vida de José, que permaneceu fiel durante anos de injustiça e prisão antes de ser elevado à segunda posição do Egito. A lição: a fidelidade na adversidade prepara para a fidelidade na prosperidade. Ela estudou Jó, que perdeu tudo mas manteve sua integridade, e eventualmente recebeu o dobro do que havia perdido. A lição: Deus sempre recompensa a perseverança fiel, embora não necessariamente no nosso cronograma. Ela analisou Salomão, que recebeu riqueza extraordinária mas eventualmente deixou que essa riqueza o afastasse de Deus. A lição: a prosperidade material sem maturidade espiritual é mais perigosa que a pobreza. Ela contemplou a viúva de Sarepta, que deu seu último alimento ao profeta e nunca mais experimentou falta. A lição: a generosidade radical libera provisão milagrosa. Cada história bíblica era, para Ellen White, um laboratório de princípios espirituais que permanecem válidos através dos séculos. Um aspecto particularmente importante do ensino de Ellen White sobre prosperidade é sua ênfase na saúde física como componente essencial da prosperidade total. Em obras monumentais como A Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre o Regime Alimentar, ela estabeleceu conexões claras entre hábitos de saúde e capacidade de prosperar em todas as áreas. Ela ensinava que o corpo é o templo do Espírito Santo e que cuidar dele adequadamente não é vaidade, mas mordomia espiritual. Uma pessoa cronicamente doente devido a hábitos destrutivos não pode funcionar em seu pleno potencial nem realizar o propósito para o qual Deus a criou. Ellen White promovia princípios de saúde que incluíam dieta nutritiva baseada em alimentos integrais e vegetais, exercício físico regular, descanso adequado, luz solar, ar puro, água abundante, temperança em todas as coisas e confiança em Deus. Estes princípios eram, para ela, não apenas regras de saúde, mas princípios espirituais que afetam todo o ser. Ela testemunhou transformações dramáticas quando pessoas adotavam estes princípios, recuperando saúde, energia, clareza mental e, consequentemente, capacidade de trabalhar produtivamente e prosperar materialmente. A conexão entre saúde física e prosperidade total não pode ser ignorada. Um corpo debilitado limita drasticamente as oportunidades de prosperidade em outras áreas. Ellen White via a reforma de saúde não como um fim em si mesma, mas como meio de preparar corpo, mente e espírito para o serviço efetivo a Deus e à humanidade. Em educação, Ellen White explorou outro aspecto crucial da prosperidade: o desenvolvimento das faculdades mentais e espirituais através da educação adequada. Ela defendia uma educação que não fosse meramente acumulação de informação, mas desenvolvimento harmonioso de todas as capacidades do ser. A verdadeira educação, ela ensinava, prepara a pessoa não apenas para ganhar a vida, mas para viver plenamente, cumprindo seu propósito divino. Ela criticava sistemas educacionais que enfatizam apenas o intelecto enquanto negligenciam o caráter, ou que preparam para carreiras lucrativas enquanto deixam a alma faminta. A prosperidade verdadeira e duradoura, ela insistia, vem de pessoas bem desenvolvidas em todas as dimensões: física, mental, espiritual e social. Investir em educação própria e dos filhos, especialmente em educação que integra fé e aprendizado, é investir em prosperidade de longo prazo que transcende ciclos econômicos e circunstâncias externas. Uma mente bem treinada, um caráter bem desenvolvido, uma fé bem fundamentada são riquezas que nunca podem ser roubadas e que continuam produzindo valor através de toda a vida e até mesmo na eternidade. Ellen White também abordou a questão da herança espiritual como forma de prosperidade muitas vezes negligenciada. Em O Lar Adventista e Orientação da Criança, ela enfatizou que a maior riqueza que pais podem deixar para filhos não é dinheiro ou propriedade, mas um legado de fé, integridade e conexão com Deus. Ela testemunhou famílias que acumularam fortunas materiais mas deixaram filhos espiritualmente empobrecidos, resultando em gerações de miséria apesar dos recursos abundantes. Por outro lado, ela conheceu famílias materialmente modestas que transmitiram riqueza espiritual que se multiplicou através das gerações, produzindo descendentes que foram bênção para a humanidade e glória para Deus. A prosperidade que não pode ser transmitida não é verdadeira prosperidade, ela argumentava. Mas uma herança de fé, princípios sólidos e relacionamento vivo com Deus é uma riqueza que se multiplica através das gerações,
afetando não apenas a família imediata, mas círculos cada vez mais amplos de influência. Um dos conselhos mais práticos de Ellen White para aqueles que desejam experimentar a prosperidade que Deus planejou está em seu ensino sobre trabalho diligente e excelência. Em Mensagens aos Jovens, ela escreveu extensivamente sobre a importância de desenvolver habilidades, trabalhar com excelência, ser confiável e diligente em todas as tarefas. Ela não tinha paciência com a mentalidade de que Deus providenciará independentemente de nosso esforço, chamando isso de presunção disfarçada de fé. A verdadeira fé, ela ensinava, trabalha diligentemente enquanto confia humildemente. Deus não alimenta pássaros enquanto dormem, mas enquanto buscam ativamente alimento. Similarmente, Ele não próspera preguiçosos, mas abençoa o trabalho diligente de mãos fiéis. Ellen White encorajava jovens a se tornarem excelentes em suas vocações, não por orgulho ou ambição egoísta, mas porque trabalho de qualidade glorifica a Deus e abre portas de oportunidade. Ela mesma exemplificou este princípio, escrevendo com disciplina extraordinária, viajando incansavelmente apesar de saúde frágil, falando com poder inspirado, administrando responsabilidades complexas com sabedoria. Sua vida demonstra que prosperidade espiritual não significa passividade, mas engajamento ativo com os talentos que Deus confiou. Ellen White também ofereceu orientação específica sobre decisões financeiras sábias em conselhos sobre mordomia. Ela alertava contra dívidas desnecessárias, ensinando que dívida é frequentemente forma de escravidão que limita liberdade e oportunidade. Ela promovia vida dentro dos próprios meios, economia cuidadosa sem avareza, investimento sábio sem especulação imprudente, generosidade sacrificial sem negligência das responsabilidades familiares. Ela via o manejo de recursos financeiros como área de teste espiritual onde caráter é revelado e desenvolvido. A pessoa que é fiel, honesta e sábia com dinheiro está demonstrando qualidades espirituais que se manifestarão em todas as outras áreas da vida. Por outro lado, aquela que é desonesta, imprudente ou egoísta financeiramente está revelando problemas espirituais mais profundos que eventualmente se manifestarão destrutivamente. Ellen White ensinava que não podemos compartimentar a vida, separando o espiritual do prático. Como administramos dinheiro é questão profundamente espiritual, e Deus observa nossa mordomia financeira como indicador de nossa prontidão para bênçãos maiores. Em Testemunhos Seletos, Ellen White abordou a questão do sofrimento dos justos, um tópico que confunde muitas pessoas que assumem que prosperidade sempre acompanha a fidelidade. Ela reconhecia que vivemos em um mundo caído onde inocentes sofrem e ímpios prosperam temporariamente. Ela não oferecia respostas simplistas, mas apontava para a perspectiva eterna. Algumas das provações mais severas que enfrentamos nesta vida são preparação para responsabilidades eternas. O sofrimento, quando enfrentado com fé, produz caráter que não pode ser desenvolvido na prosperidade ininterrupta. Ellen White escreveu sobre o valor refino das provações, comparando o processo ao do ourives que aquece o metal precioso até que possa ver seu próprio reflexo na superfície purificada. Deus permite que sejamos aquecidos pelas circunstâncias difíceis até que seu próprio caráter seja refletido em nós. Este processo é doloroso, mas essencial. A prosperidade mais valiosa não é a ausência de problemas, mas presença de caráter semelhante ao de Cristo que pode suportar qualquer tempestade. Esta é a prosperidade que ninguém pode tirar, que não depende de circunstâncias externas, que cresce mais forte justamente através das adversidades. Ellen White concluía seus ensinamentos sobre prosperidade sempre apontando para Jesus Cristo como exemplo supremo e fonte definitiva. Jesus nunca teve casa própria durante seu ministério terrestre. Ele dependeu da generosidade de outros para suas necessidades básicas. Não acumulou riquezas materiais. No entanto, ele foi a pessoa mais próspera que já viveu, medida pelos padrões corretos. Ele tinha paz perfeita em meio às tormentas. Tinha alegria incontível apesar do sofrimento. Tinha propósito cristalino que direcionava cada ação. Tinha relacionamentos profundos e significativos. Tinha poder para transformar vidas. Tinha influência que mudou o curso da história humana. Acima de tudo, ele tinha comunhão ininterrupta com o Pai, que é a verdadeira definição de prosperidade. Ellen White ensinava que quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, como Jesus fez perfeitamente, todas as outras coisas necessárias são acrescentadas. Esta não é promessa de riqueza automática, mas garantia de que Deus cuidará de todas as necessidades genuínas daqueles que o colocam primeiro.
A prosperidade em Cristo transcende e inclui o material, mas nunca se limita a ele. Os escritos de Ellen White sobre prosperidade representam um equilíbrio sábio raramente encontrado. Ela rejeitava tanto a teologia da prosperidade superficial que promete riqueza garantida quanto o ascetismo extremo que romantiza a pobreza. Ela ensinava que Deus deseja que seus filhos prosperem em todas as áreas, mas que essa prosperidade vem através de obediência a princípios espirituais, não por truques ou fórmulas. Os 6 pecados que ela identificou como bloqueadores da prosperidade: procrastinação, impureza mental, medo, vitimismo, egoísmo e ingratidão, são obstáculos reais que impedem o fluir das bênçãos divinas. Mas esses obstáculos podem ser removidos através de arrependimento genuíno, transformação pelo Espírito Santo e prática consistente dos princípios opostos: ação imediata, pureza mental, fé corajosa, gratidão radical, serviço abnegado e louvor constante. A mensagem central de Ellen White permanece urgente e relevante. Deus não retém suas bênçãos por crueldade ou favoritismo, mas espera que seus filhos se alinhem com os princípios que tornam a bênção possível e sustentável. Quando removemos os bloqueios espirituais, quando crucificamos os pecados que nos prendem, quando nos rendemos completamente à vontade divina, as comportas do céu se abrem e as bênçãos fluem com abundância que supera nossa capacidade de conter. Esta prosperidade não é apenas material, embora possa incluir provisão material abundante. É primariamente espiritual, emocional, relacional e eterna. É a prosperidade de uma vida vivida em harmonia com o Criador, cumprindo o propósito para o qual fomos criados, abençoando outros abundantemente e glorificando a Deus em tudo. Agora é o momento de reflexão pessoal profunda e honesta. Qual desses 6 pecados tem operado silenciosamente em sua vida, fechando as portas da prosperidade que Deus deseja derramar? Você tem procrastinado em obedecer à voz do Espírito Santo, sempre adiando para amanhã o que deveria fazer hoje? Sua mente tem sido poluída por distrações mundanas e desejos impuros que roubam sua energia espiritual? O medo tem paralisado você, impedindo que dê passos de fé que Deus está claramente pedindo? Você tem vivido no papel de vítima, cultivando a autopiedade que o mantém preso ao passado e cego às bênçãos presentes? O egoísmo tem ocupado o trono do seu coração, tornando você incapaz de enxergar além de seus próprios interesses? A ingratidão tem obscurecido sua visão, impedindo que você reconheça as inúmeras misericórdias que já recebeu? Identificar honestamente esses padrões é o primeiro passo para a libertação. O segundo passo é arrependimento genuíno, não apenas tristeza por consequências, mas mudança real de mente e coração. O terceiro passo é ação específica, aplicando os antídotos que Ellen White tão sabiamente prescreveu. E o quarto passo é perseverança, porque transformação profunda não acontece instantaneamente, mas através de escolhas consistentes ao longo do tempo. Ellen White viveu e morreu confiando nas verdades que ensinou. Sua vida foi marcada por provações severas, perdas dolorosas, oposição constante, saúde frágil e recursos frequentemente limitados. No entanto, ela prosperou de maneiras que importam eternamente. Ela influenciou milhões, estabeleceu instituições que continuam abençoando a humanidade, escreveu literatura que permanece relevante mais de um século depois de sua morte, e, acima de tudo, manteve comunhão íntima com Deus que iluminou cada página que escreveu. Sua prosperidade não foi acidental, mas resultado de aplicação fiel dos mesmos princípios que ela ensinou aos outros. Você pode experimentar a mesma prosperidade, não copiando as circunstâncias externas de sua vida, mas aplicando os princípios eternos que ela descobriu nas Escrituras e exemplificou em sua jornada. As promessas de Deus não expiraram. Os princípios espirituais não mudaram. O convite permanece aberto para todos que estão dispostos a remover os obstáculos, crucificar os pecados bloqueadores e caminhar em obediência radical aos caminhos divinos. A prosperidade que Deus tem planejado para você desde antes da fundação do mundo está esperando para se manifestar. A única pergunta que resta é: você está disposto a fazer o que for necessário para recebê-la?